Meus irmãos, vamos começar aqui mais uma aula do Confissão de Fé de Westminster. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27, que trata da questão dos sacramentos. E antes da gente ler propriamente o texto da confissão, a gente vai fazer igual às aulas anteriores, vamos trabalhar alguns conceitos, alguns temas que são anteriores ao texto, para que quando a gente for efetivamente ler a confissão, a gente tenha uma noção, um aproveitamento melhor do conteúdo. Para falar sobre o sacramento, eu acho que a principal coisa é a gente perguntar o que seria sacramento. É um termo teológico que a gente usa para conseguir se achar dentro das escrituras da questão de ordenanças dadas pelo próprio Cristo, mas a palavra sacramento em si não existe na Bíblia. E existem diversas explicações da origem da palavra, como que ela surgiu, qual é o significado em diversos contextos, mas para otimizar o nosso tempo, eu vou me apegar ao próprio Catecismo da Confissão, na pergunta 162, que explica o que é o sacramento. E acompanhem comigo aqui a leitura, prestem atenção. Sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua Igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças, e os obrigar à obediência para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros e para distingui-los do que estão de fora. Então vou ler de novo só a primeira parte, que é o que mais interessa. O sacramento é uma ordenança instituída por Deus, no caso Cristo, à sua igreja, para os que estão no pacto da graça. Então a gente aqui tem duas verdades. A primeira é, se o sacramento ele é uma ordenança instituída para a igreja, quem estava aqui na semana retrasada, a gente viu que o povo de Deus ele não começou a partir do Novo Testamento, a partir do Pentecostes. A igreja sempre existiu ao longo das Escrituras e por conta disso o próprio sacramento também sempre existiu, porque Deus sempre deu esses institutos para a sua igreja poder comungar e se beneficiar das obras de Cristo. Então a gente tem, em primeiro lugar, que o sacramento ele é anterior ao Novo Testamento, no caso todo o período do Antigo Testamento também, e em segundo lugar, que ele é uma ordenança para os que estão no pacto da graça. Meus irmãos, para falar de pacto da graça, a gente tem que falar de pacto das obras. E aí a pergunta é, todo mundo está familiarizado com isso? Pacto da graça, pacto das obras, porque todos nós somos salvos por obras. Será que sim? Será que não? Será que eu estou criando uma polêmica aqui no culto da igreja? Vamos lá, para falar de pacto da graça, temos que falar pacto das obras. E como que funciona isso? Vamos pensar em Adão. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o universo, o planeta Terra, a criação, os animais, colocou o homem no jardim e deu para ele uma lei. Falou assim, Adão, olha só, você vai ter que cuidar do jardim, prezar pela sua manutenção, você vai ter que ser fecundo, você tem que ter filho, dar nome aos animais, e um dos principais dilemas de Adão, digamos assim, é de que ele não poderia comer do fruto da árvore proibido, porque senão no dia que ele comer, certamente ele morreria. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ele comeu. Então ele morreu. E em Gênesis capítulo 3, nós temos aí uma série de maldições, Deus falando o que vai acontecer com o homem, o que vai acontecer com a mulher, o que vai acontecer com a serpente. E é importante frisar que naquele momento, em Gênesis 3, depois vocês leem em casa, Deus não está derramando maldições em cima do homem, da humanidade. Ele, na realidade, ele está mitigando a plenitude da maldição da lei, que é a condenação eterna. Por quê? Porque a partir dali, ele então providenciaria um segundo Adão, para que esse segundo Adão cumprisse o pacto das obras, obedecendo a lei, que é Cristo. Lembre-se que Cristo veio para cumprir a lei, ele não veio para aboli-la. Então, o período da graça, ele é instaurado a partir da queda de Adão. Existe uma dicotomia dentro da igreja evangélica, geralmente das não reformadas, de que o Antigo Testamento é o período da lei e o Novo Testamento é o período da graça. Isso está errado, porque na realidade o Antigo Testamento ele acontece o tempo inteiro sob a graça de Deus, e tudo acontece a partir então da queda de Adão. Feito isso, nós precisamos entender
que quando Adão então cai do pacto das obras e não consegue cumprir esse pacto, o próprio Deus então se faz carne, ele faz uma aliança trinitariana, falando, olha, eu vou redimir essa nossa criação para que então nós possamos voltar a ter comunhão com eles, né? No caso, os homens com o próprio Deus. Então, o pacto da graça nada mais é do que Cristo cumprindo a lei, fazendo com que nós pudéssemos ser aproveitados por suas obras. E eu gosto de uma ilustração. Vamos pensar aqui, finge que aqui existe um círculo. E aqui nesse círculo a gente tem o pacto das obras. Nós estamos inseridos aqui dentro, só que estamos mortos porque não conseguimos cumprir ele. Cristo se fez carne como segundo Adão e criou dentro do pacto das obras o pacto da graça. E ele arrasta você que está morto para dentro desse pacto. E aí você tem vida por conta das obras de Cristo. Então nós somos salvos por obras? Sim, mas não as nossas. Lutero diz que isso é uma troca feliz. Nós damos a Cristo as nossas obras mais e ele sofre a maldição da lei, no caso, e nós recebemos os benefícios da sua obra, que é tanto a salvação quanto a comunhão da plenitude com Deus. Pode ser também que vocês enxerguem em alguma literatura o nome de pacto da redenção. Então a gente tem o pacto das obras, pacto da graça e pacto da redenção. O pacto da redenção, ele na realidade é a aliança que Deus fez na eternidade entre eles ali, né? E o pacto da graça é a manifestação temporal desse pacto no mundo, né? De forma visível, onde nós podemos então enxergar como que Deus opera por meio do tempo as suas alianças com a humanidade, né? Porque nós somos aliancistas. Então Deus, o tempo inteiro, ele está renovando a sua aliança, né? Ele começou com Adão, depois renovou a sua aliança com Noé, Moisés, Davi e finalmente Cristo. Conforme o próprio catecismo explica, os sacramentos servem então para significar, selar e conferir os benefícios da obra salvífica de Jesus. Eles são como símbolos de identificação da nossa fé, de forma visível, para que nós tenhamos então uma identidade celestial. E é interessante também que o Catecismo Maior, na pergunta 163, ele divide o sacramento em duas partes. Quais são as partes de um sacramento? As partes de um sacramento são duas. Um sinal exterior e sensível, usado segundo a própria instituição de Cristo, e a outra, uma graça interior e espiritual, significada pelo sinal. Então aqui nós temos um sinal externo e um sinal interno. No sinal externo temos aí os elementos da água, pão e vinho. No sinal interno, no caso, é a regeneração da nossa alma, né? Um alimento para a edificação do corpo da Igreja de Cristo. No Antigo Testamento tínhamos sacramentos, conforme eu falei, que é a Páscoa e a circuncisão. Lembrando da Páscoa do Antigo Testamento, naquele momento de tribulação que o povo hebreu estava passando, né, com o faraó querendo escravizar o seu povo e não querendo libertar ele. Então Deus lança uma maldição e fala que naquela época ali, em dado momento, ele ia passar um destruidor, um anjo, para matar todos os primogênitos, né? E no Êxodo 12, versículo 13, ele diz, né? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, o que ele está falando aqui? Que o povo hebreu ele tinha que selecionar um cordeiro, matar esse cordeiro, pintar os umbrais das portas com esse sangue, de forma a proteger aquela família do anjo enviado por Deus que queria matar os primogênitos. Como é que isso se assemelha com a Santa Ceia? Nós tomamos a ceia, temos ali um sangue que nos cobre e nos protege para que nós não sejamos ceifados, mas sim edificados, alimentados e levados à comunhão com Deus. Ok? Então, temos essa continuidade da Santa Ceia, começado pela Páscoa e a Santa Ceia. E a circuncisão é uma continuação também do batismo, onde Deus estabelece ali para que o seu povo circuncidasse, para que então marcasse uma identidade daqueles que fazem parte do povo da aliança, da graça, né?
Interessante que eu provenho de uma denominação pentecostal e há uns anos atrás eu era credo batista, né? Eu entendia que só poderia se batizar se você confessasse Jesus como Senhor e Salvador. Por conta disso, as crianças, elas não têm discernimento e cognição a ponto de conseguir fazer essa declaração e por conta disso elas não poderiam ser batizadas. Não vou me ater também a isso, existe uma aula só sobre isso. Semana que vem, eu acho, tem uma aula só sobre batismo. Mas o ponto é que o sacramento, ele é uma continuidade do antigo para o novo. Então, se você parar para pensar, se nós entendemos que a criança tem que ter esse discernimento, como é que você explica como que Deus deixaria crianças fora do pacto da graça? Porque no Antigo Testamento, as crianças eram inseridas no pacto da graça por conta da circuncisão. Se viesse adulto, então eles tinham que ser circuncidados adultos. Existem vários relatos na Bíblia que o povo de Israel ele era circuncidado também adulto. Mas no Novo Testamento, se só crianças pudessem, quer dizer, só adultos pudessem ser batizados, as crianças de alguma forma estariam fora desse pacto. E para mim, na minha opinião, não faria sentido algum fazer isso, já que a todo momento ele faz sempre questão de reunir o povo de Deus e os seus filhos, porque o reino dos céus também é chegado às crianças, para participar desse pacto da obra. Então nós temos aí que a utilização dos sacramentos e a administração é uma evidência da confiança do povo de Deus sobre as suas obras e sobre o seu cuidado. Quem veio na semana retrasada, na aula sobre igreja, a gente tratou muito bem sobre esse aspecto de como que a igreja se manifesta e quais são as consequências lógicas para quem está incluído nesse pacto. Passado essa breve introdução, vamos então ler a confissão propriamente dita. Parágrafo 1º diz o seguinte: os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, olha aí, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então aqui nós temos a confissão falando exatamente isso que acabamos de explicar anteriormente, né? Que o sacramento foi instituído para aqueles que estão inseridos dentro do pacto da graça. A igreja visível, ela tem obrigação não só de observar, de entender, mas de participar dos sacramentos. É uma ordenança. A gente não pode entender isso como uma obrigação no sentido pejorativo, né? Porque a gente pode acabar achando que isso é uma coisa ruim, mas a bem da verdade é que aqueles que estão lavados e remidos no sangue de Jesus têm prazer em sua lei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Parágrafo 2º diz o seguinte: em todo o sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. E por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos a outro. Pelo que o reverendo Joel sempre fala quando nós estamos passando por um momento de Santa Ceia. A ceia é um alimento simbólico, existe um simbolismo ali. E por que é importante dizer isso? Porque a Igreja Católica Romana, ela entende que, no caso, a Santa Ceia deles é a Eucaristia, que ali estaria presente, de fato, em carne, o corpo de Cristo. Nós não partilhamos dessa interpretação, entendemos que é apenas um simbolismo, até porque nós vamos ler no outro parágrafo um significado disso. Mas fato é que existe uma associação do sangue com o lavar dos nossos pecados, a água limpando e purificando a nossa vida, regenerando ela, e a proteção de Deus para ela. E isso tudo tem associação. O simbolismo, que a gente faz a oração para tornar de forma espiritual esse alimento, né? Geralmente o reverendo também pede sempre para algum presbítero fazer essa oração. E a verdade espiritual que existe ali por detrás, que é alimento espiritual e identificação de quem é que faz parte do corpo da igreja. Lembrando que, não, eu vou falar isso depois porque a gente vai ler um parágrafo que trata sobre a igreja visível. O parágrafo 3º diz o seguinte:
A graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente, nem a eficácia deles depende da piedade ou da intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Então, esse parágrafo aqui está dizendo o quê? Que não existe um poder espiritual naqueles elementos. No caso, a gente tem o pão e o vinho e a água, o batismo. Mas isso não quer dizer que existe um poder naqueles próprios elementos por si só, muito menos daqueles que os administram. O reverendo Joel e os presbíteros, eles não têm nenhuma participação sobre o fruto que os crentes têm quando consomem e participam do sacramento. A grande verdade é que isso apenas ajuda, de fato, é sempre bom termos ministros, pessoas à frente da igreja que estejam cheias do Espírito de forma a conduzir a igreja para a adoração. Mas eles por si só, ou os elementos, não têm poder, mas sim o seu significado que é concretizado com a obra do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem faz a manifestação da obra de Cristo, é Ele quem testifica, é Ele quem edifica e alimenta o corpo da igreja. Parágrafo 4º. Há só 2 sacramentos ordenados por Cristo Nosso Senhor no Evangelho: o batismo e a Santa Ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Então, nós temos a confirmação de que hoje, desde o Novo Testamento, nós temos apenas 2 sacramentos, tanto o batismo quanto a Santa Ceia. E por que eles só podem ser administrados pelos ministros do Evangelho? Uma questão simples. Sacramento é uma instituição concedida para a igreja, para a sua edificação do corpo. Então, os momentos da administração, ele sempre acontece dentro de um contexto que é o culto solene. Por conta disso, quem administra o culto, quem prega a palavra é quem tem a autoridade e a prerrogativa também de ministrar esses elementos, né? Isso não se restringe à igreja física, a ponto de nós só podemos tomar Santa Ceia no prédio da igreja ou durante um culto aqui. Mas em qualquer ocasião, por exemplo, não vamos nos reunir na casa de algum irmão. Podemos tomar Santa Ceia dentro da casa do irmão? Depende. Estamos nos reunindo ali dentro para prestar um culto de forma clara e objetiva para Deus. Há um culto solene acontecendo, por mais que seja na casa de um irmão. Há um ministro do Evangelho ali, podemos então tomar Santa Ceia. Porque existe um culto solene, não está diretamente relacionado à instituição, ao prédio, né, à denominação, ou seja lá o que for, mas sim à solenidade. Culto. Está havendo um culto? Essa que é a importância. Ministrado por um ministro autorizado, né, eleito para isso, pela própria igreja. E por último, 5º parágrafo, os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais, por eles significados e representados, eram em substância os mesmos que o do Novo Testamento. Então aqui a gente tem a questão da continuidade. No Antigo Testamento nós tínhamos a Páscoa e a circuncisão, trazendo uma nova roupagem no Novo Testamento com o batismo e a Santa Ceia. Lido esses 5 pontos, vou fazer um breve resumo de 8 pontos. Primeiro, sacramentos são meios de graça instituídos por Deus para a sua igreja. Se são instituídos para a sua igreja e sua igreja sempre existiu, eles então sempre existiram ao longo das Escrituras. Isso é um ponto. Terceiro, os sacramentos são para aqueles que estão inseridos dentro do pacto da graça. E aqui, fazendo até um retrospecto da penúltima aula, muitos aqui podem tomar regularmente a Santa Ceia ou até mesmo se batizar. Mas pode acontecer de que o fato de você participar não signifique dizer que você tenha os benefícios desse sacramento. Porque, como a gente falou na aula, parte da igreja visível não está dentro da igreja invisível. Então, devemos sempre estar atentos
se estamos aptos a tomar a Santa Ceia, se estamos sempre aptos a preencher não só os requisitos, mas viver de acordo com a palavra de Deus. Quarto ponto, o pacto da graça é a manifestação temporal do pacto da redenção. O pacto da redenção é o pacto entre o Deus Filho e o Deus Pai, concordam em enviar o seu próprio Filho para que ele recebesse a maldição da lei em nosso lugar, de forma a possibilitar nossa salvação para a comunhão com Deus Trino. Quinto ponto, somos salvos pela fé, mediante a graça, nas obras de Cristo. Sexto, esse é muito bom, não existe dicotomia entre lei e graça. Aquilo que eu falei do Antigo e Novo Testamento. A bem da verdade é que a lei é um meio de graça. É como nós conseguimos entender o que Deus deseja para a gente, por mais que nós não consigamos viver isso. E os sacramentos apontam justamente para isso. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 34, diz o seguinte: como foi administrado o pacto da graça no Velho Testamento? O pacto da graça foi administrado no Velho Testamento por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificaram Cristo, que haveria de vir e eram naquele tempo suficientes para edificar os eleitos da fé, do Messias prometido, por quem tiveram, e ainda nesse tempo, a plena remissão do pecado e a salvação eterna. Então a gente vê como que era administrado o pacto no Antigo Testamento. E a pergunta 35, como que é então administrado no Novo Testamento? No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi manifestado e continua a ser administrado na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. E assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Sétima lembrança, os sacramentos são selos para identificar o povo de Deus. Nós temos então uma identidade celestial. E os sentidos internos desses sacramentos é um alimento, corpo de Cristo, para que ele possa verdadeiramente não só ser nutrido, mas abençoado por intermédio do Espírito Santo. E 8, que é uma aplicação prática, negligenciar os sacramentos é desconsiderar e fazer pouco caso com o significado que o próprio Deus deu a ele. Então, nós devemos ter noção dessa responsabilidade que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, nós não devemos nos assentar nos bancos e participar de um momento solene como se fosse qualquer coisa, mas estarmos sempre atentos ao que está acontecendo, por que eu estou tomando e como que verdadeiramente isso tem efeito sobre mim, para eu atestar que eu faço parte desse pacto. É isso, meus irmãos.